Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o preparo de cova para o plantio de plantas frutíferas e fruteiras de modo geral, tá certo? Então nós vamos dar um exemplo hoje do plantio de uma muda de citros, né? Que é uma mexeriquinha chamada quincã ou kumquat, a gente vai ver. Então, como é citros, no vídeo, em um dos vídeos anteriores, eu comentei que a gente tinha plantado um citros numa área muito baixa. E eu comentei com vocês que não era uma área ideal, mas na pressa a gente acabou plantando lá, tá certo? Então vocês estão vendo aqui, ó, se vocês observarem, a gente tem uma área bem baixa, mais na frente aqui, tá certo? Uma área que retém muita umidade, e a gente está instalando um pomar na área um pouco mais acima. Então, essa simples declividade aqui vai fazer com que o excesso de umidade escorra e não acumule muita umidade nas plantas de citros. Isso favorece demais, tá certo? Então esse é o primeiro cuidado que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, tá certo? Outro ponto, vocês estão observando que inicialmente o que a gente faz? A gente marca as covas, aonde que a gente quer construir as covas, e ao redor do centro da cova a gente abre uma coroa, né, capina, num raio mais ou menos aqui de uns 80 centímetros, em torno do centro da cova. Então vocês podem observar que tem várias estacas espalhadas, cada uma dessas estacas vai ser plantada uma muda, né, tá certo? Então todas elas já estão coroadas, formou a coroa. O outro ponto importante, vocês podem observar que não há necessidade de a gente fazer aração, gradagem, né, quando a gente vai implantar um pomar. A gente faz isso muito quando a gente vai plantar uma cultura anual, né? O milho, a soja, o trigo, né? Porque são sementes muito sensíveis e tem que ter o solo bem preparado. No caso de fruteiras, plantas perenes, árvores, não há necessidade de preparar o solo, tá certo? Se houver necessidade de fazer calagem, a gente vai fazendo subcalagens todo ano, de forma superficial mesmo. A gente vai ter um vídeo específico para falar sobre essa calagem em áreas de pomar, tá certo? Então nós vamos caminhando aqui até na frente ali, que a gente vai fazer o plantio, né? Como exemplo, vocês podem observar que o solo está todo protegido, né? Com essas plantas espontâneas, e somente a área onde que vai realmente fazer a cova é que a gente faz o coroamento, né? Faz a capina no entorno da estaca onde vai ser construída a cova, tá certo? E para facilitar, né, para diminuir um pouco o tempo, né, do vídeo, né, a gente já abriu uma cova aqui como exemplo, tá certo? Então um ponto importante, gente, quando vocês forem fazer uma cova para o plantio de uma planta frutífera, um citros, um abacate, né, e outras fruteiras, né, você precisa de preparar uma cova no mínimo de 40 centímetros de boca e no mínimo uns 40 de profundidade, tá certo? E no momento que você vai abrir a cova, você tira a terra dos primeiros 20 centímetros, né, a terra mais superficial, mais escura, você coloca na parte de cima. E a terra na parte de baixo, a terra de subsolo, você coloca na parte de baixo, tá certo? E a coroa que a gente fez inicialmente justamente tem esse objetivo, né? De você poder tirar essa terra, e agora a gente vai ver que a gente vai fazer uma mistura com adubo, com esterco, né? Então essa coroa facilita, né, todo esse manejo que a gente tem no plantio da fruteira. Se a gente não tivesse feito esse coroamento, né, essa terra estaria em cima do mato, né, e dificilmente eu conseguiria fazer o revolvimento dessa terra aqui, tá certo? Então o coroamento é muito importante. Uma vez feito o coroamento, a gente pega essa terra mais escura, mais superficial, mais rica em matéria orgânica e nutrientes, né? E a gente vai enriquecer um pouco mais ela, tá certo? Então a gente vai enriquecer com mais ou menos uns 10 a 20 litros de composto. Aqui deve ter mais ou menos uns 15 litros de composto orgânico, tá certo? Então a gente vai enriquecer ela
com um composto orgânico. Se não tiver composto orgânico, um esterco animal curtido também, tem que ser curtido, né? Porque pode prejudicar o sistema radicular da planta. E a gente, além do esterco, a gente coloca um adubo fosfatado, tá certo? Geralmente o super simples, né? E o 414-8. Hoje eu estou usando aqui o 414-8 porque eu não achei o super simples no mercado, tá certo? Quando a pessoa for trabalhar com agricultura orgânica, tanto o super simples quanto o 414-8 não são permitidos. Então você vai ter que utilizar o fosfato natural ou o termofosfato, que são produtos de liberação mais lenta, tá certo? Que são permitidos dentro da agricultura orgânica. Mas como aqui não é o caso específico, né? Posteriormente, a gente pode até passar para o manejo orgânico, mas a gente está trabalhando com agricultura de baixo uso de insumos, um pouco uso, mais baixo. E a gente pretende não usar os agrotóxicos, tá certo? Então aqui a gente vai fazer essa mistura. Aqui, qual a quantidade que eu coloco do adubo fosfatado, né? Vai depender mais ou menos da espécie, do espaçamento, né? Geralmente é de 400 a 800 gramas, tá certo? No caso aqui eu estou utilizando 600 gramas de 414-8, tá certo? Para o plantio dos citros, né? Banana, mamão, que são espaçamentos menores, né? Você tem maior número de plantas por hectare, então a gente usa de 300, 400, a gente diminui um pouco. E abacate, vamos supor, abacate e manga, que são espaçamentos maiores, a gente chega a usar até 800 gramas mais ou menos por cova. Então varia um pouquinho, mas 600 gramas é uma quantidade boa para se utilizar na cova, no preparo da cova para o plantio das fruteiras, tá certo? Então a gente tem aqui 600 gramas. E aí agora a gente vai misturar todo esse material, tá certo? Antes de a gente colocar dentro da cova. Então, o fato de ter feito o coroamento facilita agora, né? A gente fazer essa mistura. Se a gente não tivesse feito o coroamento, a gente não teria como fazer essa mistura aqui. E um ponto importante também, gente, que eu costumo fazer muito, os primeiros 20 centímetros superficial geralmente são mais ricos em matéria orgânica e nutrientes. Então antes de eu encher a cova com essa mistura, o que eu faço? Eu quebro um pouquinho a parede superficial da cova e jogo essa terra para dentro da cova, para ajudar no enchimento da cova. Porque toda essa terra que eu tirei aqui é uma terra mais pobre em nutrientes. Então eu não vou utilizar ela para fazer o enchimento da cova, tá certo? Então eu preciso realmente de mais terra para poder fazer o enchimento. Então eu vou quebrando a parede, a parte mais superficial aqui e jogando essa terra mais rica em nutrientes, né, para dentro da cova. Isso vai ajudar no enchimento da cova, com certeza. Então vocês observam, né, que a parte que está indo para dentro da cova é uma terra bem mais escura que essa terra que está do lado de fora aqui, tá certo? Então é uma terra rica em nutrientes. Aí feito assim, é uma terra com estrutura boa, tá certo? Aí simplesmente eu vou tirar um pouquinho os bolsões de ar que está aqui. E agora eu vou acabar de completar a cova com a mistura que eu fiz.
Então a mistura, a gente tem que aproveitar bem essa terra superficial, que é a terra mais rica em nutrientes, né? Então a gente enche a cova toda com o solo mais rico, com um pouco de adubo também, tá certo? Então a cova está preparada, né? Então, quanto melhor você prepara a cova, mais rápido a muda vai se estabelecer no campo, a planta vai ficar mais vigorosa, né? E mais resistente a pragas e doenças. Então agora, feito isto, a gente vai abrir uma coveta no centro da cova, para a gente colocar a muda. E a coveta ela vai ser na dimensão mais ou menos do torrão da muda. Então a gente vai abrir uma coveta aqui, uma pequena cova no interior, no centro da cova, para a gente colocar a muda. Como que eu sei se a coveta está numa profundidade ideal? Eu vou pegar a muda, que eu falei com vocês, é uma muda de kumquat ou quincan, né? E vou colocar aqui, ó. Ainda está um pouco raso, né? Tá certo? Porque essa região da muda aqui, que a gente chama de coleto, ela tem que estar faceando na superfície do solo aqui. Então eu vou afundar um pouquinho mais, tá certo? Isto. E aí agora eu vou tirar a embalagem plástica, né, da muda. Então, uma muda boa, né, bem enraizada, né, tá certo? E essas raízes, né, que a gente chama de estão enoveladas no final da sacola plástica, a gente corta elas para evitar esse enovelamento. Então aqui, ó, a gente corta só a pontinha dela, né? E aqui a muda, uma muda bem enraizada, né? Uma muda bonita, né? E aí a gente vai colocar a muda no centro da cova, tá certo? Então a gente está vendo aqui, ó, que ela vai facear, né? Com a região do coleto, né? Vai ficar mais ou menos na altura da superfície aqui. Então ela está numa profundidade adequada. A gente vem com essa terra bem escura, né? Essa terra mais rica em nutrientes. E aí a gente faz uma ligeira pressão aqui. Aqui a gente vai puxar um pouquinho mais de terra, tá
essa terra mais escura. E aqui a muda está a região do coleto, né, que a gente chama, que é a transição da parte aérea para o sistema radicular, ela está mais ou menos rente à superfície do solo, tá certo? Ainda mais citros, né, que tem bastante problema de fungo de solo, o interessante é você não enterrar muito essa parte da planta. Essa parte tem que ficar de fora. E essa terra que sobrou, a gente usa para fazer uma bacia para conter a água de irrigação. E essa bacia, ela vai ser construída na parede da cova aqui, para que quando eu jogar água, a água fique represada dentro da cova. Então a gente vai preparar aqui, ó, a bacia. Então aqui, ó, vocês podem observar que a bacia ela está faceando aqui, né, a parte mais baixa da cova. Então por isso que quando a gente vai fazer a cova, abrir a cova, né, o interessante é colocar a terra mais debaixo da cova, a terra mais pobre do lado de baixo, porque é onde que a gente vai fazer a bacia de irrigação, de contenção da água de irrigação. E após feito isso, né, a gente irriga bem, né, a muda. Então a gente vê um contraste muito grande, né, entre a terra que a gente tirou da parte de baixo da cova com a terra que está dentro da cova, né, tá certo? E isso vai ajudar muito no desenvolvimento da planta. Então feito isso, a gente, para ajudar na retenção de umidade, a gente pode colocar uma cobertura morta, uma palhada. Então aqui eu separei um material, que são folhagens, né, que a gente recolhe aqui na propriedade, e a gente coloca no entorno aqui da cova para poder ajudar na retenção de umidade. E o importante aqui, gente, quando a gente faz essa proteção aqui, com essa palhada, é que essa palhada, ela não chegue até a região do coleto da planta, do caule da planta, tá certo? Então ela vai reter umidade no entorno da cova, né? Mas a gente não pode chegar muita matéria orgânica, porque vai concentrar muita umidade nessa área, e essa área é muito sensível, principalmente a doenças fúngicas, né? Então a gente deixa sempre essa área bem livre, bem arejada, para evitar. E posteriormente colocada a cobertura, a gente faz uma nova irrigação.
Então aqui qualquer chuva que ocorrer, a água vai ficar bem retida aqui. Então se a gente fizer dessa forma, mais ou menos uma vez por semana é o suficiente você fazer essa irrigação, colocando ali uns 10 a 20 litros de água por cova por semana. Então é tranquilo. Mas o importante, chamando novamente a atenção, é da gente fazer um bom preparo da cova, uma boa cova, tá certo? Para que a planta estabeleça a muda, né? Estabeleça o mais rápido possível no campo. Então, novamente, mostrando a importância, né? Algumas pessoas chamam a cova de berço, né? Tá certo? Remetendo à importância, né, dos cuidados que a gente tem que ter com as plantas novas, os nossos recém-nascidos e tudo mais. Fazendo dessa forma, com certeza, vocês vão ter muito sucesso na implantação do pomares de vocês, tá ok? Então por hoje são essas as dicas, obrigado e até a próxima.